Olá, eu sou a Jéssica, líder de marketing, e estou aqui com o Diego Mello, Head de Growth na Claro. Bem-vindo, Diego. Muito obrigada por topar esse bate-papo. Opa, muito obrigado, Jazz. Eu fico bem contente de estar aqui. Fiquei bem feliz quando eu recebi o convite. Então, espero que essa conversa seja bem proveitosa, assim, e gere bastante valor para quem está ouvindo a gente. Certeza que vai. E para começar, você podia contar um pouco da sua trajetória profissional para a gente? Posso sim. Eu tenho um background de design, né? Eu tive uma formação de design, minha segunda formação, a primeira eu comecei como geógrafo e desisti, aí eu fui para a área de design. Na verdade, eu caí de paraquedas no design, na época eu tinha banda, e aí eu fazia meio que site, capa de CD, algumas coisas assim, me aventurava um pouco em software. E aí eu acabei, uma vez um amigo meu falando, tipo, ó, cara, você já pensou que isso pode ser também um tipo, o teu trabalho, tipo, a profissão de fato? E eu nem conhecia o que era design, acabei conhecendo. Na época eu queria trabalhar mais com essa parte de 3D e tudo isso, eu acabei indo para a parte de UX, foi que eu me apaixonei. Desde a faculdade já era uma área que envolvia um pouco mais de número, psicologia, já era algo que eu tinha certa afinidade. Então, saí de Recife e vim para São Paulo, trabalhei aqui em alguns e-commerce, sempre trabalhei muito próximo de marketing, não, muitos produtos que envolviam muito marketing digital. Acho que todo designer, quando começa também, acaba trabalhando muito com agência, então você está ali naquele meio de publicidade também. Então, depois eu migrei especificamente para a parte de software, comecei a trabalhar com produtos digitais, isso mais ou menos em 2012, 2013. E desde então já trabalhei em empresas como o Viva Real, que depois foi comprado pelo Grupo Zap, a Exult, já fiz projetos para outras empresas como Shell, Vivo, Santander. Então, venho aí de um cenário de produtos digitais, uma área um pouco mais focadinha em UX e esse tipo de contexto. Boa, mas o que as pessoas aqui não sabem, mas vão descobrir agora, é que conhecer você sempre rende muitas conversas e muitas histórias, simplesmente porque você é a pessoa com mais skins que eu já vi na vida. Então, piloto, growth designer, psicanalista, blogueiro. Fala um pouco pra gente de como é que você conquistou todas essas possibilidades na sua carreira. Olha, eu teria uma frase linda para falar, né? Alguma coisa mais assim, porque tem as variáveis e você pode aproveitar mais. Na verdade, eu era um perdido, a realidade é essa, né? Não tem uma coisa muito bonita, não. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Quando, desde pequeno, eu queria ser, na verdade, piloto de avião. Então, depois que eu já estava em São Paulo trabalhando, surgiu a oportunidade de fazer o curso, de conhecer um pouco mais esse mercado. Acabei fazendo o curso. Não engrenei na carreira nem nada, tenho 12 horas de voo, digamos assim. Sempre gostei muito dessa coisa de motores, aviões, então, carros principalmente, então sempre foi algo que me chamou a atenção, né? Então eu acabava também conhecendo um pouco de cada mercado, acho que isso também faz parte um pouco de um perfil de curiosidade que eu tenho, né? Então, tem algumas dessas características, algumas dessas áreas que eu acabo ficando em um nível mais superficial, como foi o caso, por exemplo, kart, algumas coisas assim que eu conheci, tentei, tive um momento mais intenso ali, mas vi que não era o que eu queria para a vida, assim, e outras que eu fui adentrando um pouco mais. Então, por exemplo, quando eu tive a necessidade de entender um pouco mais sobre pessoas, eu fui em busca de uma formação de, de psicanalista. Então, eu tenho formação em psicanálise, e aí você começa a conhecer outras coisas, você vai entendendo outros cenários. Agora, mais recente, eu estou fazendo o curso de vela, né? Que é para você poder pilotar um barco à vela. Então, é outro skin. Mas eu gosto dessas coisas de movimento, eu acho que tem uma relação muito grande com o fato de você não ficar parado, sabe? Não que, nossa, eu me aprofundei o suficiente para ser um especialista e agora eu vou descobrir outra coisa porque eu não tenho mais nada para aprender. Não, mas tem muito uma relação, tipo assim, cara, o que eu preciso saber, o que eu posso experienciar, né? O que eu posso viver de experiência até onde eu vou. Tipo, eu comecei a jogar tênis, por exemplo. Cara, eu não vou ser o próximo Federer, eu tenho ciência disso. Então, tem até um pouco de um contexto meu. Eu sou uma pessoa muito competitiva, muito competitiva. Então, eu sempre tive uma característica de quando eu ia fazer algum esporte, ou de quando eu começava a fazer alguma coisa, eu queria ser o melhor naquilo, e hoje eu vejo, na verdade, todo mundo deve saber um pouco disso, que isso é quase que tóxico, né? Porque você, cara, você não vai ser o melhor do mundo, ou
pode até ser em algo específico, mas é muito difícil que você seja aquilo. Então você acaba perdendo o lazer, a diversão, algo que deveria ser um hobby, algo que deveria ser prazeroso, você se coloca tanta pressão e aquilo torna-se algo que te faz mal, né? Então, acho que até essas vivências múltiplas e tudo isso tem a ver um pouco com as pessoas que você convive, com o momento de vida que você tá, mas para mim tem muito disso, de tentar aprender, experienciar, viver o prazer daquilo ali, e tem coisas que você continua, tem coisas que não. Então, por exemplo, a psicanálise foi algo que ficou muito próximo da minha vida, né? Eu acabei me adentrando e ficando bem mais denso, indo mais a fundo. Já a carreira de piloto de avião já não foi tão para frente, mas eu pilotei, eu tive aquela experiência, gosto de voar e tudo isso, mas não é algo que eu estou ali no meu dia a dia. O melhor de tudo é que sempre rende ótimas histórias, né? E você sempre Tem, surpreende. Eu tem, já tem vi que bastante história. já trouxe aqui do Barcavela, eu não sabia que você tinha tido banda, eu já fico, meu Deus, quantas coisas. Mas Muita aí eu te coisa. chamei para falar de autoconhecimento, porque a gente já teve também algumas trocas em relação Sim. a isso. E o que chamou mais alto foi a sua skin de psicanalista, porque você trata esses assuntos de uma forma muito única. E aí vem a primeira pergunta para entender como ter estudado a psicanálise te ajudou no desempenho do seu papel como líder. Assim. Cara, eu acho que para responder essa pergunta, eu preciso te contar como que eu cheguei lá, né? Eu já vinha nesse papel como designer. Parte do conceito da disciplina design envolve você conhecer profundamente o problema. E quando a gente passa por um cenário de produto digital, software, enfim, uma demanda ali, conhecer profundamente o problema significa que você também precisa conhecer profundamente o usuário que está interagindo com aquele software ou com aquele material em si, né, com aquele artefato, pegando o design de uma maneira um pouco mais ampla. E quando você vai para essa parte de UX, que é o meu background, foi de onde eu surgi, e depois eu fui para essa área de growth, são duas áreas que você entender profundamente o usuário é crucial. E quando a gente fala de entender o usuário, a gente está falando de entender o ser humano, né? E aí você consegue olhar de duas formas. Eu posso entender esse ser humano, cliente, usuário ali do software, mas como líder, você também precisa entender as pessoas que estão à sua volta. Então, desde a sua equipe, que é quem realmente está ali trabalhando para entregar aquele artefato ou aquele produto, a experiência de fato, e o seu cliente interno, né? Que seja stakeholder, diretor, gerente, ou seja, quem for, você precisa compreender o que essas pessoas realmente querem, quais são os desafios. Muitas vezes as pessoas estão falando de uma coisa que para aquela outra pessoa tem outro significado, né? Então, esse alinhamento e tudo isso foi um ponto que eu percebi que eu precisava entender um pouco mais, que eu precisava ir mais a fundo, e aí foi quando surgiu a psicanálise. Né? Eu conheci a psicanálise como paciente, na realidade, e eu percebi que aquilo me daria insumos para eu conseguir me conectar mais com as pessoas, entender um pouco mais sobre as pessoas. Então, a partir desse momento, quando eu fui atrás da psicanálise, do conhecimento psicanalítico propriamente dito, eu comecei a ver como aquilo também se interagia dentro do meu dia a dia, né? Desde da minha entrega como designer, do meu papel como líder, do meu papel como relacionamento com o stakeholder ou com o cliente, tudo isso. E a psicanálise acabou me trazendo muito insumo para isso, né? Para realmente conseguir compreender profundamente todas essas pessoas que estavam ali interagindo, né, com o meu papel de alguma forma. E conseguindo ter essa perspectiva mais ampla do que é um papel de liderança e de como a mente das pessoas funcionam, o que você acredita que as pessoas mais sentem dificuldade na hora de se desenvolver na frente de liderança e também de desenvolver outras pessoas? Olha, eu vou te falar que hoje, quando eu olho para um cenário macro, não só para a área que eu atuo exatamente, não existe nenhum segredo do que é o problema. Tudo é baseado em comunicação, né? E para mim é muito nítido que a gente falha na comunicação. Eu vejo muitas pessoas fazendo um curso de oratória, buscando se comunicar melhor, comunicação não violenta,
mas eu vejo que existe dois pontos ali da comunicação que pecam muito, né? Você tem o primeiro, que é o significado. Então, pode ter eu e você aqui falando sobre árvores, né? E a sua experiência com árvore é de quando sua avó tipo, te chamava para casa dela e te levava algum doce ou algum presente quando você estava em cima da árvore. E eu posso ter caído da árvore com 8 anos e quebrado o braço. Então, a relação que cada um vai ter, o contexto que cada um vai ter com o mesmo objeto, que é a árvore, né? O objeto não no sentido de coisa, mas no sentido de artefato, é diferente, né? Então, quando a gente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você entender o significado daquilo para cada um. Então, muitas vezes, quando você vai para um papel de líder, que você tem equipe, cara, o que, que motiva aquela pessoa? Para um pode ser o dinheiro, para outro pode ser um dia de folga para ele curtir com o filho, para outro pode ser N coisas, né? Então, essa comunicação de você entender os contextos das pessoas, entender o significado de cada item para aquelas pessoas, vai te ajudar a conversar com elas e a entender um pouco mais sobre isso. E o outro ponto da comunicação é o próprio alinhamento de expectativa. Porque muitas vezes eu estou me comunicando e eu faço, olha, eu estou com fome, eu quero comer. Beleza, isso é um pedido. E aí você tem uma pessoa que foi lá, vai te trazer uma coxinha, tem outra pessoa que vai te trazer uma pizza e tem uma terceira pessoa que vai te trazer, sei lá, um pudim, né? Cara, em teoria você está resolvendo, né? De fato, o problema ali do cara, tipo, você está dando a comida para ele, né? Mas o cara queria, na verdade, uma salada, né? Então, esse alinhamento de você entender um pouco mais, de você ser mais profundo, essa comunicação de você conseguir alinhar a expectativa, porque não quer dizer que coxinha é ruim, não quer dizer que pizza é ruim, não quer dizer que o pudim é ruim, mas simplesmente não era aquilo que ele queria. E isso poderia ter sido melhorado, ter sido mais efetivo se essa comunicação tivesse sido mais clara, mais simples, né? Porque não quer dizer que é porque é simples, quer dizer que ela é curta, né? Ela pode ser simples e ao mesmo tempo ela pode ser robusta o suficiente para conseguir passar a mensagem necessária. Então eu vejo que hoje o que peca mais aí dentro dos times e nessa questão, na gestão de uma liderança propriamente dito, com todos os papéis que interagem, é essa questão da comunicação, mas essa comunicação de você realmente entender, de você alinhar a expectativa, de você conseguir compreender onde você está inserido e as pessoas que estão à sua volta. Nossa, você acredita que eu pensei que você fosse falar alguma coisa relacionada à inteligência emocional? É que Não se você tem necessariamente uma... pelo clichê, não necessariamente Sim, pelo clichê do mercado, mas por entender de fato que esse seria o pilar até da comunicação, assim. sim. A inteligência emocional, para mim, ela vai muito para o lado muito mais comportamental, né? Se você tem uma comunicação que ela é assertiva, até o gatilho para gerar uma inteligência emocional na outra pessoa, ou melhor, influenciar a reação e a emoção daquela outra pessoa, você consegue. Então, se, por exemplo, se eu conheço o meu time, eu sei que tal pessoa talvez seja mais reativa em determinado tipo de contexto, e eu consigo me comunicar com ela já sabendo que eu preciso anteceder isso, eu estou conseguindo influenciar também nessa inteligência emocional que essa pessoa tem que ter, ou nessa reação emocional que essa pessoa tem que ter. Então eu vejo que a comunicação em si, ela pode gerar gatilhos que vão provocar problemas, mas ela também consegue influenciar a você poder controlar um pouco mais e mitigar os impactos que essa interação poderia ter com determinada pessoa que tem determinada característica. E você, assim, como receptor da mensagem? Porque você está lá como líder, na linha de frente, ao mesmo tempo que você tem que orientar todo mundo para assumir suas posições, você também vai ser aquele que vai tomar todas as porradas pelo seu time, né? Sim. E aí, como é? E foi bem interessante que eu estava falando sobre isso ontem com a PO do meu time, né? Que eu falei assim, cara, às vezes o time não tem noção do que a gente aguenta por trás que não chega até eles, né? Que você blinda muito. Eu vejo que quando eu olho para o conhecimento que eu tenho, e não me colocando como uma sumidade em qualquer assunto que seja, mas eu me sinto na responsabilidade de tentar compreender melhor o que o outro está falando. Então, cara, se eu sei que, e pode até soar um pouco arrogante, mas se eu sei que eu tenho mais preparo para lidar com aquela comunicação ou entender, eu preciso anteceder o que o outro está falando, né? Se eu sei que talvez não veio do outro aquela mesma preocupação que a minha, de como eu vou me comunicar efetivamente, e eu tenho essa ciência, então cabe a mim também tentar me
gastar um pouco mais de energia ou ter um pouco mais de esforço para tentar compreender aquilo que o outro tá falando e de pensar, né? Hoje é um problema universal, talvez, mas aqui no Brasil acho que ele é bem mais evidente. As pessoas elas não escutam para entender ou para compreender, elas escutam unicamente para responder, né? Tanto que você nem acaba de falar, a pessoa tá e fica aquela celeuma ali no Teams, no Meet, né? Software de comunicação, você vê que fica aquela coisa assim. Então, quando você tem de fato a escuta, quando você entende que grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Como diria o tio Ben ali. Então, cara, eu posso escutar como eu quiser e simplesmente executar e deixar que até aflore algum tipo de emoção que não seja positiva ou negativa ali naquele diálogo, naquela conversa em si. Mas eu posso olhar e falar, cara, se eu sei, se eu sei que eu tenho essa preocupação, deixa eu tentar ir mais a fundo, deixa eu tentar entender, né? Então, eu vejo que cabe um pouco a responsabilidade dessa pessoa também e buscar, né? E ir atrás de tentar mitigar esses impactos, de tentar compreender um pouco mais profundamente quem está vindo como interlocutor, né? Agora, um ponto que eu ainda tenho que melhorar muito a minha inteligência emocional, paciência ou o que for, é o tal do áudio do WhatsApp. Isso ainda é um negócio que é muito difícil, assim, cara, você vê alguns podcasts acontecendo ali, né? A pessoa manda um áudio de 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, e sempre vem, vem o áudio, e antes do áudio tem assim, eu vou te mandar um áudio para ficar mais fácil. E aí você Nunca é pensa assim, mais para ficar fácil. mais fácil, nunca é mais fácil para você, que começou a falar ali deliberadamente, né? E não se preocupou com a estrutura, com o que tá falando, com o que não tá, com o que eu vou ver. É mais difícil para mim ter que entender, ter que escutar, ouvir, reouvir, então, enfim. Então, isso é uma coisa que eu ainda preciso evoluir muito ali, mas até comentei esses dias que eu queria muito uma funcionalidade do WhatsApp. Se alguém estiver me escutando aí, por favor, que é de você bloquear o envio de áudios. Porque, cara, eu realmente não tenho paciência para ouvir áudio de WhatsApp. Assim, é um negócio que, tipo, e isso pra mim, se você for pegar de forma massiva, né? Porque assim, cara, eu não tô. Porra, o WhatsApp foi uma revolução. Ele revolucionou principalmente o mercado de telecom, que é o que eu trabalho hoje, né? Mas o WhatsApp ele trouxe essa revolução, trouxe tudo isso, trouxe novas possibilidades, né? Pô, antigamente você pagava um DDD, era muito caro. Então, cara, hoje você conversa com sua família no Brasil, no mundo todo, né? E você não paga nada por isso ali dentro do WhatsApp, só o consumo de dados. Mas o ponto, assim, eu não nego a evolução que foi, mas isso deixou muito evidente também que as pessoas têm a preguiça de escrever, a preguiça de ler, e nem se preocupam, às vezes, né, em realmente construir um texto, construir uma comunicação que vá ser efetiva, que vá realmente trazer tudo que precisa, né? É isso e aquela pessoa que manda assim, oi, tudo bem? E espera você responder para poder falar o que ela precisa, né? Acho que essa é outra dor aí que o mercado corporativo, principalmente, sofre bastante e que Cara, envolve comunicação. seguindo esse ponto de comunicação que a gente acabou adentrando, Uhum. recentemente eu li um livro chamado. Deixa eu até olhar aqui para conferir para não falar o nome errado. O Princípio da Pirâmide, da Bárbara Minto. Uhum. Que foi um livro que um gerente meu recomendou. Justamente pelo desespero e necessidade de ser sucinto nas informações, ser objetivo nas informações. Então, é um livro que fala muito sobre estrutura, e aí é bem base para a galera de consultoria, McKinsey, essas coisas, de como escrever relatórios, de como escrever slides, mas ela também vai na comunicação do dia a dia, por exemplo, de e-mails, sabe? Uhum. E dialoga muito com a questão do raciocínio lógico, ser raciocínio lógico, assim, como você Sim, constrói. Você precisa sim. entregar a informação e aí depois você desdobra ela em pontos que façam sentido entre si, e decidir como é que você vai trazer esses pontos em cadeia. Cara, é impressionante como comunicação é uma coisa complexa. E Sim, sim, e é o que eu digo, quando você fala de comunicação, você está falando de pensar, né? Estruturar algo é pensar em algo, né? E o pensar aleatoriamente é muito fácil, porque é uma coisa automática, né? Só sim, que o você pensar de maneira estruturada, de maneira cadenciada, de forma a você realmente conseguir construir, né, uma estrutura em si, uma sequência lógica, que você saiba que conseguiu ser de forma assertiva, que conseguiu ser eficiente, cara, isso é muito difícil. É muito difícil. Então, você vê. E aí você vê como as pessoas confundem muito isso da comunicação, né? Porque você vê muita gente fazendo curso de oratória, mas você não vê as pessoas entendendo o que é de fato a comunicação. Porque, e outra, né?
resumem muitas vezes a comunicação ou ao textual ou ao falado, mas a realidade é que a todo momento o nosso visual, os nossos gestos, tudo isso está comunicando alguma coisa, né? Tem um dado, eu não lembro agora exatamente qual é o número, mas fala que acho que na grandeza, tipo assim, 70% da nossa comunicação, ela é visual, ela não é de fato textual, né? Ou com palavras exatamente. Então, eu acho muito interessante isso, as pessoas vão em busca de uma da menor parte que realmente vai ser efetivo, né, para aquele problema. E pensando ainda nas atribuições de um líder, essa semana a Guta Tomaskin, da Purple Metric, Sim, conheço. ela publicou um texto que deixou a população do LinkedIn chocada. Que foi ela dizendo: quanto mais sênior a pessoa, menos ela escreve. E mais ela vai direto no que ela precisa, mais ela objetiva na informação. E pelo menos um CEO espera receber comunicações super sucintas, super assertivas, super no que ele precisa saber somente para que ele possa responder sim ou não e facilitar o crivo de decisão. Demorou para descobrir, tá? Que à medida que você vai evoluindo, a sua comunicação tem que ficar mais reduzida até. Uhum. Exato. E aí entra naquele período de desenvolvimento que você fica, meu Deus, mas isso aqui é importante mesmo, não é? Mas como é que ele vai tomar uma decisão sem ter contexto? E toda essa necessidade de explicar demais, sabe? Para que a pessoa tenha um outro contexto que, na maioria das vezes, ela não precisa ter, mas você acha que precisa. Sim. E aí também passa por questões emocionais, de você querer mostrar o seu trabalho, dizer o que você fez, o que você resolveu ou deixou de resolver, tipo, informações que não precisam, porque não são mais um problema, sabe? Sim. E aí, como é que você faz? Treina o seu time para conseguir se desenvolver nessa frente de comunicação. Boa. Isso que você falou, você consegue resumir tudo isso em uma palavra só, que é insegurança. Insegurança, né? Então, o que acontece é que você não tem, talvez, aquele contexto inteiro, a pessoa também não vai ter, você se sente inseguro, porque a todo momento, principalmente em um cenário corporativo, né, em um contexto de emprego, trabalho, enfim, você está sendo avaliado, né, a todo momento, e aí essa insegurança causa um pouco desse ser prolixo, né, de querer falar muito, às vezes de ser redundante, às vezes de uma encheção de linguiça, que já é também uma característica desse mercado corporativo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é você entender por que isso acontece, né? E aí, quando você passa, cara, tudo isso que você falou, por exemplo, se passa por insegurança. Se eu tenho mais segurança do que eu estou fazendo, do que eu estou escrevendo, do que eu tenho que falar e do que realmente é importante, e aí também passa um pouco do conhecimento que eu tenho sobre aquela área, e talvez por isso que a senioridade tenha essa relação, né? Porque, cara, quanto mais eu conheço, quanto mais eu entendo a dinâmica de quem está interagindo com a informação, muito melhor vai ser a forma como eu vou escrever. Se eu conheço o usuário que está lendo, eu vou escrever de uma maneira muito mais assertiva, né? E se eu conheço sobre aquele contexto do que eu estou falando, eu vou ter o discernimento de saber exatamente o que é e o que não é tão importante para ele ter uma tomada de decisão ou para tomar uma ação com base naquele conteúdo que eu estou escrevendo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você entender por que as pessoas têm. E quando você fala de insegurança ou a falta do conhecimento propriamente dito, acho que se você motiva o teu time, motiva ali as pessoas a irem em busca de mais informação, entender o que ela precisa entender mais, e ao mesmo tempo você passa essa segurança para ele, você, de certa forma, até não tão diretamente, está ajudando a ter mais isso, né? E aí tem um ponto interessante que eu consigo linkar. Tem uma atividade que eu faço com o meu time, lá na Claro, que a gente chama de Batalha de Insights, que o nome do meu time é Insights, né? Então a gente chama de Insights Fight Club. Então, basicamente o que a gente faz, né? Eu pego duas pessoas do time, nem sempre tão aleatórias, mas tendem a ser aleatórias. A gente escolhe um produto do mercado, então a gente já falou, por exemplo, sobre Tinder, sobre o Booking, sobre o Disney Plus, enfim, sobre N produtos, e cada uma pessoa vai defender aquele produto, né, trazendo todas as métricas de mercado, o X, o que precisa para defender o uso daquele produto, enquanto a outra pessoa ela vai falar bem do produto, ela vai tentar te convencer a usar aquele produto, né? Então, por exemplo, na semana passada a gente teve um desafio que foi baseado no Uber,
né? Então, cara, é incrível por quê? Porque a pessoa, ela gasta ali, seja 1 hora do dia dela, né, ou da semana dela, para ir atrás das informações, tudo isso, mas você vê como as pessoas vão se sentir muito mais seguras em falar, como a desenvoltura delas mudam quando ela está defendendo algo que ela foi muito mais a fundo para falar, como é algo semanal, então toda semana você tem uma referência da semana anterior que vai te dar aquele insight, tipo, putz, eu posso falar sobre isso, eu posso ir por essa linha, eu pego a apresentação do outro como referência, e a gente tem feito isso, acho que faz umas 7 semanas, mais ou menos, 6, 7 semanas, e você já começa a ver o resultado disso no próprio Slack, de como as pessoas se comunicam, né? Não tão ainda no sentido de o quão sucinto essas pessoas são, mas a forma como elas conseguem falar e estruturar. Então, é quase como se você conseguisse influenciar na maneira que elas vão pensar e estruturar o pensamento delas para conseguir se comunicar. E o outro ponto é que você vê como as pessoas mudaram a desenvoltura delas quando elas vão fazer uma apresentação que seja para um outro time, para um stakeholder ou alguém ali que precisa de determinada informação. Então você percebe que as pessoas se sentem mais seguras quando elas estão lá falando, porque passaram ali por mais cenários, viram mais apresentações. A gente faz uma rodada de feedback ao fim, né, da batalha, entre aspas. Então a gente diz, ó, isso aqui poderia ter sido melhor, a gente poderia ter ido mais por esse caminho, as outras pessoas do time também fazem o feedback, então é muito enriquecedor, torna-se ali 30, 40 minutos da tua semana que todo mundo gosta, né? Então você tem um momento que o time também consegue interagir, criar um pouco mais ali de familiaridade entre eles, e que tem resultados a curtíssimo prazo, porque, cara, você vai fazer um curso de oratória que o cara fosse fazer e tudo isso, cara, você vai ver, demora meses para ele conseguir realmente, tipo, inserir tudo que ele aprendeu num curso na dinâmica dele ali, da rotina dele. Enquanto a gente tá fazendo isso há 6, 7 semanas e você já consegue ver os resultados ali no seu dia a dia, numa conversa de Slack, numa apresentação que o cara faz para um gerente, para um diretor, para tudo isso. Então, existem formas de fomentar isso e que você consegue até unir, tipo, mais fatores positivos, né? Como foi o caso, pô, o time melhorou muito a integração do time depois de fazer isso, a gente tem uma pegada de humor, tudo aquilo, então dá para você trazer uma dinâmica que vai enriquecer diversas áreas daquele próprio time e vai conseguir melhorar a comunicação, a desenvoltura, e que no final tudo isso, como consequência, melhorou o quê? A segurança e o conhecimento que aquele cara tem, né? Sobre a forma de se comunicar, a forma de fazer. Boa. A insegurança pode ter várias fontes, várias motivações, né? Sim. Pode vir desde a história pessoal, pode vir de outras experiências no ambiente de trabalho, ou até da cultura organizacional, que às vezes exerce um pouco de pressão Sim. sobre os membros e causa esse nível Sim. de segurança e estresse. Mas aí eu queria entender com você quais são as ferramentas assim que a gente pode buscar terapeuticamente ou não sei, tem tantas ferramentas hoje em dia. Para entender as fontes das nossas inseguranças e 2, para tratar elas, já que a gente entendeu que para ter uma comunicação a gente passa pelo ponto básico que é autoconfiança. E aí, Sim. como é que sai do ponto inseguro para confiante? A minha resposta de bate-pronto é façam terapia. Eu, como bom psicanalista, preciso dizer, para mim, todas as pessoas do mundo, ter terapia deveria ser algo que você deveria ter desde a escola, assim, sabe? Desde de criança, realmente ter um acompanhamento de fato da pessoa e principalmente ali da psicanálise, que vai realmente buscar um pouco mais ali na raiz, um pouco mais a fundo ali. Suas neuroses, traumas e afins. Mas indo para um cenário mais prático e que não envolve ali a terapia em si, até para outras pessoas que estão em posições de lideranças poderem fazer isso, existem ferramentas que vão te promover o autoconhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu quero entender as pessoas, eu preciso tentar me entender ao máximo, porque a visão que eu vou ter sobre cada indivíduo, ela é completamente baseada no que eu tenho no meu universo, no que eu entendo como mundo, né? Freud já fala, o outro não existe. O outro é aquilo que eu tenho na minha cabeça sobre o que é o outro. Eu sei que parece meio complicado, assim, mas a realidade é essa. Então, tipo assim, que nem a gente falou sobre a árvore, né? Quando eu olho para a árvore, eu posso ter um significado, né? Eu posso me relacionar de uma forma e você de outra. Então, cara, às vezes você está lidando com o outro e muitas das vezes você está lidando com você mesmo.
né, e não com o outro. Então você fala assim, tal pessoa me irrita. Cara, tenho certeza que tem alguma coisinha daquela pessoa que está dentro de você, seja na sua sombra, de fato, algo que você não gosta de você, mas sempre tem algum contexto que você olha e fala, em um nível terapêutico, você vai reconhecer que, tipo assim, cara, isso aqui eu não gosto no outro, porque na verdade eu não gosto de mim de alguma forma, eu tento esconder, enfim, alguma coisa assim, né? Mas aí, qual é o caminho que eu. Não sei nem se a palavra é caminho, mas uma forma de você direcionar isso. Uma ferramenta que eu gosto muito é o Enneagrama. Então, o Enneagrama, basicamente, ele é uma ferramenta onde você consegue clusterizar, digamos assim, né? Você consegue separar as personalidades. Então, você tem ali 9 tipos de personalidades, né? Então, você começa a encaixar um pouco aquelas pessoas e você vai vendo através de características qual que é o enneagrama de determinada pessoa. Tem um teste que é feito para isso, né? E aí, aqui esse teste vai dizer, essa pessoa aqui é o enneagrama 3, essa pessoa aqui é o enneagrama 5 ou o enneagrama 8. E o que isso vai te ajudar, pensando no papel de liderança, né? Lembrando, primeiro de tudo, você tem que se conhecer, né? Saber qual é o seu, entender profundamente qual é o conteúdo que a ferramenta vai te passar e tudo isso. Mas a partir do momento que você começa a entender, e não quer dizer que o Enneagrama vai dizer 100% como é a pessoa, isso é impossível, nenhuma ferramenta vai fazer isso, qualquer ferramenta, qualquer metodologia que fala, eu vou descrever 100% da pessoa, cara, isso é mentira. Não existe, somos pessoas, somos variáveis infinitas dentro de um universo ainda, tipo, minúsculo que é a cabeça de cada um, né? Então, nossa, eu gostei dessa frase, somos variáveis infinitas dentro de um universo. Nossa, enfim, viajei aqui. Mas ficou legal, ficou legal, ficou legal. Mas enfim, cara, cada pessoa é um mundo, né? Então você não vai saber 100% da pessoa, mas vai te dar traços muito fortes. Então, por exemplo, eu sei que a pessoa, ela deu ali o Enneagrama 5 e até o próprio Enneagrama vai te dizer o que é aquilo, mas vai dizer para a pessoa também. Então, ajuda ela a ter mais autoconhecimento também. Mas você pode começar a interagir com aquela pessoa ou influenciar um pouco mais no comportamento dela, até passar tarefas que tenham mais afinidade com a personalidade que ela tem. Então, por exemplo, o tipo 5, que é um tipo mais racional, mais analítico e tal. Cara, se você for num time de dados e um time de desenvolvimento, basicamente 99,9% das pessoas ali estão ali no número 5 de personalidade, alguns no 4, alguns ainda no 6, mas geralmente estão ali nesse lado que é um pouco mais da análise e da racionalidade. Então, cara, você sabe mais ou menos qual tipo de tarefa que você vai passar para cada um, né? E aí o Enneagrama, ele não te dá só o teu Enneagrama de personalidade, qual é o teu tipo, né? Ele vai te dar também, que a gente chama de Eneatipo, né? Ele vai te dar também quais são as asas, onde que você consegue, aonde que vai te dar um pouco mais de estresse, aonde que vai te dar um pouco mais de conforto. Então, se eu tenho um time, o meu time é um time de growth que olha muito ali para insight, olha muito para experiência. Então, eu tenho perfis muito plurais dentro do meu time, né? Eu tenho o cara que é bem racional, analítico, de dados, que está ali fazendo um data visa, um dashboard. Eu tenho outro cara que é de UX, que tem um perfil mais criativo, de visual, tudo isso. Então, se eu entendo, não só pela competência técnica, mas se eu entendo qual é o traço de personalidade desse cara, o que tem mais afinidade com ele, eu consigo passar para ele tarefas que vão ter mais afinidade com esse perfil, e muitas vezes eu consigo também fazer com que pessoas que têm perfis complementares possam interagir. Então, cara, se eu sei que uma pessoa tem um perfil de número 3, o NA tipo 3, que é um perfil mais seria um pouco de empreendedor, uma pessoa que fala bem, que vai um pouco mais ali, que não tem tanto medo, vai para frente. Você tem um tipo 5, que é um perfil mais racional, mais curioso, que vai tentar se aprofundar, vai tentar ser bem analítico em tudo. E você tem um tipo 8, por exemplo, que é um tipo mais enérgico, tem um pouco mais de ação, não é mais emocional, mas no sentido de, tipo, escuta o coração e vai, sabe? Uma coisa desse tipo. Você criou um grupo de alta performance. Eu tenho uma pessoa que vai conseguir apresentar, olhar para o negócio, olhar de uma forma 360, que vai conseguir comunicar bem aquilo. Eu tenho outro que vai conseguir trabalhar, que vai conseguir trazer com profundidade ou informação, artefato ou o que for, e eu tenho aquele outro ali que vai estar ali em cima, que a gente vai que vai estar trazendo energia, né, e que vai atrás do que precisa. Então, como líder, se você tem esse tipo de informação,
né? Mesmo que, como eu falei, você não tenha algo que seja 100% confiável, tipo assim, mas aquilo vai te dar um insumo ferramental, né? Vai te dar ali um auxílio na tua decisão para tomar essas tarefas, que no fim das contas vai se refletir em performance, vai se refletir em qualidade no trabalho que está sendo criado, né? E isso para o lado das pessoas, né? Não só pensando, performance time, não, mas do lado das pessoas, pô, as pessoas vão estar muito mais dentro de uma zona de conforto, de uma forma positiva de falar, as pessoas vão estar muito mais dentro de um contexto de afinidade do que elas gostam, então elas devem trabalhar com um bem-estar maior, com mais prazer naquilo que elas estão criando ali, né, interagindo. Então, cara, se você consegue trazer esse autoconhecimento e conhecer profundamente seu time, se você consegue conhecer os seus pares, se você consegue conhecer melhor, né, as pessoas que estão acima de você, você vai conseguir se relacionar muito melhor com todo mundo, né? Você vai conseguir. Algumas pessoas não gostam muito do uso dessa palavra, mas você vai conseguir influenciar, né, de uma forma positiva, as pessoas que estão interagindo com você no seu papel ali, como líder, como gestor. Cara, ainda seguindo nesse ponto de Enneagrama, que inclusive acho que a primeira conversa que eu tive com você foi no grupo por causa do Enneagrama. Boa. Uma das coisas que é importante trazer aqui, tipo, Enneagrama não é horóscopo. Não. Vocês se acalmem. Não é tipo um negócio esotérico assim, né? É algo que é um pouco mais científico. Apesar de ter algumas linhas que levam muito para esse lado de xamanismo e etc., mas não é daí que flui. Surge, na verdade, de afinidades do seu trauma. O primeiro trauma de infância. Então, assim, qual é a primeira coisa que te marcou muito, que você lembra? Provavelmente vai ser essa que vai determinar ali a qual grupo você pertence ou qual forma você encontrou para lidar com o mundo e se relacionar com as pessoas. Sim. E aí existe muito engraçado. Pode falar. E aí é muito engraçado. Eu só ia falar o seguinte aqui, só para complementar essa sua fala, que é importante as pessoas entenderem que, assim, a personalidade do indivíduo, ela se forma dos 0 aos 7 anos, né? Essa é uma linha esse é um entendimento psicanalítico. Então, é do 0 aos 7 e da forma como você interage com o mundo e com o seu cenário, com as pessoas, né, com o seu contexto ali, do 0 aos 7, que forma a sua personalidade e que vai repercutir, perpetuar por todo o resto da sua vida. Então, por isso que o Enneagrama ele é assertivo, porque ele vai pegar características que foram formadas, que na verdade, assim, quando você estava do 0 aos 7, você teve interações que geraram consequências. E a forma como você lidar e introjeta essas consequências geram características que são mapeadas no Enneagrama. Né? Então, é uma coisa que tem, de fato, um contexto de observação, de... Sim, é como a gente tange os nossos aprendizados, assim, a base dos nossos aprendizados iniciais. E aí tem toda a teoria de que a gente cresce até os 25, e aí depois a gente tem que fazer bastante esforço para mudar os sucos cerebrais que a gente faz a partir de cada aprendizado. Mas voltando ao ponto que eu ia trazer, tipo, gente, essa coisa de Enneagrama é muito real. Eu fiz um grupo de mentoria, assim, com pessoas que tinham o mesmo tipo que eu, assim. A mulher chegou, juntou numa sala 20 pessoas do mesmo tipo. Qual é o teu tipo? E aí... eu me com vergonha um pouco. Que é uma característica do tipo, dizer que tá com vergonha do tipo. É o 4. O 4 geralmente tem vergonha de dizer que é 4, porque ele é emocional e às vezes pode ser... tem um pouco a questão de medo, tem algumas coisas assim. Emocionalmente. Exato. E é impressionante como as histórias das pessoas são todas muito parecidas, assim, tipo. Para mim foi a maior comprovação, assim, não tem como ser um grande para-raia, porque eu não fiz entrevista anterior, eu não fiz nada, ela não tinha como saber que eram essas minhas questões. E quando eu entrei na sala, todas as pessoas estavam com as mesmas questões. E aí, dentro desses grupos também, galera, tem níveis de evolução. À medida que você vai trabalhando os seus traços viciosos, você vai conseguindo nível de clareza e você vai evoluindo ali, encontrando o brilho de cada tipo. Porque cada tipo tem um lugar incrível de desempenhar o seu papel no mundo, mas também tem um lugar da escuridão, que ali é a falta total do conhecimento a respeito de quais são os seus ciclos viciosos. E é importante as pessoas se relacionarem com o conteúdo que vão ali ver de uma forma que, assim, não existe um tipo que é ruim ou que é bom. Cada tipo vai ter as suas fraquezas, vai ter suas forças, e o ponto interessante, eu acho que o grande objetivo de você saber disso, aí não com a visão de liderança, né, mas a sua visão de autoconhecimento,
é você conseguir saber usar, saber lidar com aqueles pontos. Então, cara, eu sou o tipo 3. Eu tenho características que são muito positivas. Então, cara, eu posso intensificar mais essas características, né? Eu posso trazer mais. E tem características que são muito ruins, então eu posso ter opção, eu posso ou lidar melhor com essas características, ou talvez fomentar muito mais as positivas para que as que sejam não tão boas assim, não fiquem tão à vista, digamos assim, né? Um pouco. Então, essa minha fala, por exemplo, já é do meu tipo, que tem uma vaidade. Então, por exemplo, eu tô pensando, ó, eu vou fomentar mais o que eu sou bom para deixar o que eu sou ruim um pouco mais afastado, né? Mas no escuro ali. Então, tem um pouco disso. Se você se relaciona dessa forma, né? Se você busca o autoconhecimento, você acaba evoluindo. Eu ia falar como líder, mas na real você evolui como ser humano, né? Então tem um pouco isso, você saber ler aquilo ali. E aí, saindo um pouco dessa propaganda, grande propaganda do Enneagrama, a galera busca em conhecimento, já dizia Tebilu. Essa propaganda toda que as redes sociais têm feito sobre terapia, autoconhecimento, porque saúde emocional, pererei, pão duro, milhares de influências no TikTok, no Instagram. Você acha que esse bombardeio de informações e às vezes até de pressupostos de diagnósticos, né? Uhum. Quão deficiente isso é, ou quão produtivo também, assim, eu não quero rotular nada. Sim. Eu quero muito saber sua percepção a respeito desse bombardeio. Sim. Eu acho que se você trouxer qualquer resposta muito conclusiva para essa pergunta, vai ter sido fruto de uma análise muito rasa. Em que sentido? Cara, não existe, pelo menos do meu ponto de vista, não existe nada que seja totalmente 100% ruim, nada que seja totalmente 100% bom. A gente passou por uma pandemia, né? Então a gente está hoje realmente numa situação, o mundo, né, a sociedade, como se a gente vive com evoluções tecnológicas, com essa busca incessante por excesso de dopamina, desses prazeres, tudo isso. Então, assim, eu vejo que tem um lado muito positivo, que é o seguinte, principalmente aqui no nosso país, existe um preconceito muito grande sobre o papel de uma terapia, o papel de um psicólogo, de um psicanalista, tudo isso. E, então, eu acho que você trazer isso à tona e você falar isso de maneira mais abertamente, mais pessoas vão ter acesso a um entendimento de que, assim, cara, a terapia não é só para louco, não é como as pessoas acham. Terapia não é só para quem tem uma doença psicológica, não. Terapia é para quem tem problemas, e todos nós temos neuroses, traumas, interagimos de formas distintas sobre determinadas ações. Então, olhando por esse ponto de vista, eu vejo isso como algo muito positivo, né? Isso gera também um outro ponto, que aí eu talvez não seja tão... eu não vou nem dizer que é negativo, mas talvez não seja tão positivo assim, que é muitas vezes a necessidade que as pessoas vão ter de se encaixar em alguma caixinha. Eu faço terapia e olha, tipo, eu tenho um sintoma X, que viu ali no post, alguma coisa como você falou, e a pessoa já acha que, tipo, eu tenho isso, ou eu vou atrás, ou tenta achar que é aquilo. Se você for pegar, por exemplo, TDAH, cara, se 99,9% das pessoas lerem o manual ali de psicopatologia do que realmente é o TDAH, todo mundo vai se identificar. Só que em níveis diferentes, né, cara? E muitos dos sintomas que a pessoa vai se reconhecer ali com TDAH existem, tipo, eu tenho falta de foco, eu não consigo ficar quieto, né? E a pessoa vai ter esse sintoma porque simplesmente ela toma café demais, ela não dorme direito, ela não se exercita. Se você for pegar hoje, cara, a maioria da população, ela tem excesso de peso, ela tem problema de sedentarismo, ela tem problema de uso de cafeína, né? E não só no café, mas energético, estimulante como um todo. As pessoas dormem muito mal. Durante um tempo, e ainda hoje, tem as pessoas que acabam fomentando essa coisa do tipo, deixa para dormir quando morrer, qualquer coisa desse tipo. Isso é a forma do fracasso, né? Essa coisa do, porque Steve Jobs dormia 4 horas por dia. Cara, não é bem assim. Não é, e talvez ele tenha sido uma sumidade ou qualquer coisa que seja, mas para os meros mortais ali, para as pessoas que vivem a vida comum, a cotidiana, você dormir pouco, se exercitar pouco, tomar muito estimulante cara, é uma bomba, né? E isso gera sintomas, você vai ser ansioso, você vai ter falta de foco,
A gente hoje tem tudo ao nosso redor. Você pede comida pelo aplicativo, você tem a Netflix com uma programação gigantesca, então o prazer, né, a dopamina gerada no cérebro, ela está em todo lugar. É muito fácil. Hoje as pessoas não conseguem ler um livro. Hoje a gente bota em 2x a velocidade do áudio do WhatsApp, porque a gente não consegue ver 30 segundos de um áudio. E aí eu me coloco até nesse meio também. Mas a gente não tem mais paciência para nada, a gente não tem tempo. E muitas vezes isso não é uma doença, cara, é teu estilo de vida, né? As pessoas não estão vivendo mais o presente. Ela dorme pensando no que passou, dorme pensando no que vai acontecer, esquece de viver aquele momento, né? E isso vai gerar, sim, sintomas e que não necessariamente vão ser sintomas de uma psicopatologia de fato. Então, esse é o lado que eu acho que não é tão positivo. E existe, de fato, o lado que eu vejo que é negativo, de verdade, né? Então, você tem pessoas que podem se automedicar, você tem pessoas que começam a ter preconceito porque acham que entendem sobre determinada patologia. Então, a depressão, por exemplo, ficou muito em voga. Cara, você ainda escuta hoje as pessoas falando que depressão é falta de ir na igreja, é falta de um trabalho, é falta de não sei o que lá. Aí eu faço, tá, beleza. E tal pessoa que foi diagnosticada com depressão, ou até, infelizmente, cometeu suicídio por causa da depressão. Aí você via a pessoa tinha um hobby, a pessoa trabalhava, a pessoa era um bom profissional, e aí, qual é a desculpa, sabe? Então, assim, acho que tem um lado negativo, porque, como tudo que tem esse overload de informação, né? Muita gente acha que sabe sobre muita coisa. O cara leu um carrossel com 4 imagens no Instagram e ele começa a falar sobre alguma coisa como se ele fosse especialista naquilo, né? Então, acho que esse é o lado que é muito negativo e prejudicial, né? Não só para o indivíduo em si, né? Mas para a gente como sociedade. E aí acho que os terapeutas, psicólogos, psicanalistas vão ter bastante trabalho daqui para frente para lidar com isso, né? Até você ver estudos, por exemplo, que tentam entender cada vez mais esse tipo de comportamento dentro da sociedade, né? Então, acho que tem esse peso aí das medidas. Eu não acho que é uma coisa que necessariamente vai ser ruim, mas tem seu lado bom, tem seu lado ruim, de toda forma. Mas se mais pessoas entrarem na terapia e começarem a fazer, eu entendo que o mundo vai ser um lugar um pouco melhor. Então, vejo isso de uma forma um pouco mais Por positiva, definição, digamos né? assim. Eu entendo que isso pode ter mais consequências positivas, só que as consequências negativas vão impactar menos pessoas, mas vão impactar de uma forma muito incisiva. Então, tem ali os pesos e medidas. Você entrou num assunto que eu gosto muito, na verdade, que é neurociência e futurologia. E aí, eu queria saber de você, qual é a sua percepção do futuro no trabalho, sendo que a gente está caminhando para uma mudança muito grande na forma que a gente entende o mundo e na forma que a gente consome informações. Então, isso está começando a trazer reestruturações biológicas para o nosso cérebro. Sim. Porque ele nunca lidou com tanta informação ao mesmo tempo, ele nunca foi tão bombardeado de dopamina antes. Então, a gente está começando a desenvolver novas formas de pensar, novas formas de concatenar ideias. E aí vem a inteligência artificial também, entregar mais coisas de mão beijada, meio que tirar da gente funções que antes eram necessárias. Por exemplo, a gente gosta de dizer, como marqueteiros que usam IA para agilizar a nossa vida, Sim. eu uso para editar esse podcast que seja, mas a gente antigamente teria que pensar e concatenar estratégias e juntar pontos e ter esse trabalho de entender cenários macro para desenvolver o micro. Hoje a gente faz um prompt e coloca lá, faz uma lista de todas as coisas que junto com outras coisas podem, sei lá, gerar X. Sim. Para o futuro do trabalho, assim, a gente ainda vai estar no mercado de trabalho daqui a 20, 30 anos. E nós vamos ser ultra seniors, nós vamos ser diretores, com fé em Deus aí. Ou grandes CEOs de nossas próprias empresas. Sim. E como é que você imagina que vai ser essas relações, assim? Como é que você imagina como vai ser o time do futuro? Como vão ser essas pessoas? Olha, cara, é foda, porque essa pergunta dá 30 podcasts diferentes, né? Você vai passar Sim. 10 horas falando sobre isso, que vai ter conteúdo para falar. Eu vou tentar não trazer uma percepção pessoal, tá? Mas o que eu Eu vejo quero quando eu pessoal. falo. Quer o Eu quero pessoal? pessoal. Eu quero Então vamos pessoal. Eu quero vamos pro polêmica pessoal. aqui. Tá bom. Eu acho que pra gente fazer uma análise disso, no meu ponto, eu olho pro passado.
Cara, a gente teve uma revolução industrial quando apareceu a máquina a vapor, a gente teve outra revolução quando surgiu a eletricidade, e, e a gente não deixou de pensar por causa disso. O problema é que é o seguinte, vai ter um pessoal que vai realmente perder ali quanto mais operacional, quanto mais físico e não intelectual o trabalho vai realmente ser abduzido por uma inteligência artificial, eu acredito nisso. Mas, por exemplo, o meu time praticamente todo usa inteligência artificial para fazer as tarefas dele. E a gente começa a usar a inteligência artificial para fazer aquelas tarefas chatas. Que antes talvez a gente perdesse não só tempo, mas a gente perdia um pouco de energia, um pouco de foco e perdia até um pouco de inteligência fazendo aquilo, porque é algo que pode ser muito repetitivo. Então, eu vejo, por exemplo, que se você tiver o empenho, talvez o esforço de usar como um assistente que vai promover facilidade, mas que não que vai pensar por você. E exemplo, cara, você escreveu um prompt, por exemplo, falando, como criar uma campanha. Eu sei que não é assim, tá? Só para o pessoal que também está vendo, não vai ser assim. Mas sei lá, cria um prompt ali que vai me dar, por exemplo, alternativas para uma campanha X, para um ads ou alguma coisa desse tipo. Né? Você tem, por exemplo, hoje algumas IAs que conseguem fazer otimização da própria campanha de ads, por exemplo, lá junto, já integrado com o Facebook. Pô, não quer. Se aquele tempo que eu estaria ali pensando em como otimizar, vendo campanha por campanha, dado por dado, que antes eu passaria talvez 2, 3 horas, agora é feito em 15 segundos por um IA, cara, essas 3 horas eu não posso deixar de pensar. Eu tenho que fazer agora uma entrega ainda melhor, porque eu tenho que pensar, cara, como que eu posso fazer isso aqui ser ainda mais incrível? E isso ir para o nível do over-delivery de fato, né? Então, só que aí isso tem a ver muito com a personalidade que a pessoa tem, né? Porque, cara, com certeza quando a luz elétrica apareceu, quando a geladeira apareceu, quando a máquina de lavar apareceu, quando qualquer outro tipo de ferramenta que veio a facilitar a nossa vida, o controle remoto da TV, por exemplo, veio, cara, tiveram pessoas que aproveitaram aquele tempo livre para ir fazer uma atividade física, tiveram pessoas que ficaram no sofá vendo TV, né? Então, assim, vai depender muito de como as pessoas vão usar isso. E eu acho que esse traço de personalidade, de como você se relaciona com isso, de tipo, cara, eu vou me desafiar a fazer algo melhor, mais inteligente, ou que realmente vai entregar mais valor, porque agora eu não tenho mais aquele gasto de energia com algo que era repetitivo, que não era estimulante. Acho que se você pensa assim, você vai ter um lugar em qualquer fase do mercado de trabalho, em qualquer era, né? Seja a gente, os nossos precedentes, né? Nem antecedentes. Mas, então, acho que você vai ter um espaço independente de qual a sua área. Agora, se você vai realmente utilizar aquilo, que nem, por exemplo, um exemplo muito prático disso foi na redação. Né? Se for ver os textos que o pessoal está criando para blog, textos que as pessoas estão criando para mídias sociais, você realmente vai ali dar um tema, dar um Ctrl+C, Ctrl+V no que do que o ChatGPT ou qualquer outra IA falou ali e coloca ali. Ou, cara, hoje tem ferramentas que você só literalmente bota uma palavra-chave, ela gera a imagem, gera o texto, gera tudo. Então, assim, cara, eu acho que essa é uma forma. Eu vou usar um termo que talvez. É a forma burra de você usar isso. Você está economizando tempo, mas você está virando, tipo, esteira de produto. Eu estou economizando tempo porque antes eu fazia 5, agora eu faço 50 em um dia. Tá, mas e o resultado disso? A efetividade, né? A assertividade, a qualidade. Cara, você não está indo para o nível acima, né? Do teu entregável. E eu tô falando de entregável pensando como trabalho, mas acho que, cara, tem uma série de coisas que as pessoas odeiam fazer. As pessoas odeiam pagar a conta. Não só no sentido de gastar o dinheiro, mas, cara, eu vou perder parte do meu dia indo pegar um boleto, indo fazer tal coisa. Pô, será que talvez eu vou chamar um assistente virtual que vai ter uma integração com determinada empresa, qualquer coisa, e já vai fazer esse pagamento, porque já vai estar integrado também com a tua carteira virtual. Enfim, tem uma série de coisas ali. E aí o ponto é, no final do dia, o resultado tem que ser: as pessoas estão sorrindo mais e usando seus tempos para poder agregar mais a sua vida, para estar mais presente com a sua família, estar mais presente com os amigos, poder viver, ter um lazer, ter um hobby. Porque, cara, a desculpa universal de todo mundo hoje para não fazer qualquer coisa é não ter um tempo, né? Então, assim, se toda tecnologia, independente de ser IA ou independente do que for, ela for utilizada como uma forma inteligente de amenizar os impactos que você vai ter de perda de tempo, ou de tipo, tem que fazer uma análise de 180 linhas aqui de um Excel. Pô, talvez a IA traga uma análise numérica que já tenha um nível de assertividade que é o suficiente. Então, cara, eu vou aproveitar esse tempo ou para fazer algo ainda melhor, ou eu vou aproveitar esse tempo para poder viver a minha vida.
né? Então, cara, hoje tem um movimento aí das pessoas falando que 5 dias de trabalho é muito, 8 horas por dia de trabalho é muito. Concordo em partes e não concordo em outras partes, mas até pelo contexto, pô, eu sou uma pessoa que sempre trabalhou muitas horas, então talvez eu nem saiba tanto cara, como que daria para fazer tanta coisa ou não, mas hoje não sei se pelo momento de vida ou qualquer coisa, mas hoje, por exemplo, eu não consigo olhar para o meu dia e não fazer uma atividade física, não fazer esporte, me envolver com mais de um tipo de esporte. Então, pô, você vai para academia, no meu caso, vou para uma luta, vou pegar um final de semana, eu vou dar um passeio de barco, tudo isso. Então, assim, se houver inteligência, não só da parte tecnológica, mas também da parte humana, né, a gente vai usar a IA e essas outras tecnologias como ferramentas para nos auxiliar. E a gente vai ter mais tempo, vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais vida de fato. Né? Eu vejo dessa forma. Se não, cara, a gente vai virar o operador de cancela, que foi o fax. São pessoas que hoje não têm mais uma funcionalidade, são empregos que não existem, porque a tecnologia veio e tomou o lugar delas, porque não existia de fato, né, a inteligência ali ou o pensamento para conseguir executar aquele tipo de atividade. Cara, aproveitando o espaço para eu cobrar um pouco, tem um livro chamado A Mística Feminina, da Beth Friedan, alguma coisa assim, que foi escrito em 1960. É um livro feminista, mas ele fala muito sobre quando veio os eletrodomésticos, o que aconteceu. Quando vieram os eletrodomésticos, as donas de casa ficaram sem ter o que fazer, porque tudo estava muito resolvido. Então, tinha máquina para lavar roupa, tinha as empregadas também na época. Então, as moças que iam para as universidades, elas se casavam e depois elas ficavam a tarde inteira livre, sendo que elas tinham um potencial cognitivo muito maior do que aturar, assistir televisão o dia inteiro. E elas começaram a apresentar sintomas psicossomáticos. Então, elas começaram a apresentar doenças, tremores, dores de cabeça, enjoos, náuseas, e aí elas começavam a dar bastante ocorrência nos hospitais, e foi aí que descobriu que, na verdade, elas estavam com uma espécie de fadiga, que poderia ser chamado de burnout, eu acho que se a gente fosse olhar com o olhar de hoje, seria um burnout. E aí foi que elas começaram a lutar para voltar para o mercado de trabalho. Então, perceba como a evolução tecnológica acabou mudando completamente um cenário social. E eu acho, e aí sendo bem, sabe, futurologia de nada tirada do meu coração. Eu acho que tomando esse pressuposto assim como um ponto de partida para um pensamento, talvez isso seja o início de um futuro de trabalho de 4 horas, mas aí pessoas também talvez sentindo falta da sobrecarga de trabalho, ou talvez sentindo falta de fazer mais coisas e abrindo espaço para novas dinâmicas sociais, assim. Exatamente. Não só isso que a gente conhece, esporte, praticar isso, aquilo, outro, não. Acho que as pessoas vão estar tão ávidas por fazer mais coisas, por ser mais usado, por ser mais desenvolvido, que a gente vai ser capaz de inventar novas dinâmicas e novas coisas que a gente nem é capaz de imaginar agora. Sim, e aí eu volto para aquela fala que, assim, tudo vai depender do perfil da pessoa. Porque eu conheço pessoas que, se tivessem 4 horas a mais no dia, talvez abririam um negócio paralelo, talvez fariam alguma outra atividade, talvez dariam mais atenção ao cachorro, fariam alguma coisa. E eu conheço pessoas que simplesmente ficariam vendo Netflix no sofá essas outras 4 horas. Entendeu? Verdade. Então, a gente fala, cara, as pessoas são muito distintas e vai existir de tudo, né? Cara, tem gente que você se pergunta, por exemplo, cara, como é que o dia dessa pessoa tem 50 horas? Não é possível, tanta coisa que ela faz, né? Então, eu concordo com a tua fala, acho que vão existir novas dinâmicas e tudo isso, mas eu acho que a dor e o problema vão continuar existindo também, porque se a gente passar para as pessoas trabalharem 6 horas, as pessoas vão continuar dizendo que não tem tempo, porque agora elas vão estar usando aquelas outras 2 horas para fazer alguma outra coisa que talvez seja inútil na vida delas, entendeu? Acho que, e aí volto, a gente mudam-se os problemas, mas os nossos comportamentos sociais são os mesmos desde a época da era industrial. É que o pessoal fala, porque a tecnologia, tem uma cena clássica, né, de Instagram, que é a tecnologia fez as pessoas se afastarem, tá todo mundo numa parede lendo jornal, cada um no seu mundo fechado. Pô, não é, agora é um celular, beleza, mas o comportamento humano ali ainda é o mesmo, né? Então, assim, a gente como ser humano tem uma capacidade de se adaptar que é gigante.
Agora a gente tem que usar ela, né? As pessoas têm que Sim. querer usar elas, né? E aí, se a gente for mais a fundo, aí vai pela questão de educação, aí vai uma É. celeuma gigantesca que nem vale a pena a gente tratar. Mas eu acho que sim, as pessoas tendem a ser mais felizes. Eu sei que as pessoas têm uma visão mais pessimista de futuro. Eu Uhum. tenho uma visão bem mais otimista. Eu acho que as pessoas vão ter mais tempo, vão fazer trabalhos mais inteligentes e vão ter mais oportunidades de poder usufruir mais da vida. Se você pegar a era industrial, as pessoas trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia. Sim. Né? Hoje, a maioria das pessoas não trabalha tanto assim. Existem, sim, mercados, existem algumas civilizações, tipo na Exceções, China, né? mas não é a regra geral, numericamente falando. Então, eu vejo que sim, no longo prazo, a gente tende a ter mais espaço para viver e ter mais bem-estar. Só precisa saber usar o tempo. A gente abriu vários assuntos e todos voltaram sempre para o mesmo lugar. Conhecer o ser humano, É se isso. entender e, a partir disso, começar a entender o próximo como ferramenta fundamental, não só para a liderança, mas para ser um ser humano melhor. Sim, total, cara. Você vai aprender a lidar com sua família, com seu parente, Sim. com amigos, com tudo, né? Você aprende a lidar com o outro ser humano. Né? E aí, já caminhando para o final da conversa, eu gostaria que você dissesse pelo menos uma coisa que você gostaria que tivessem te dito antes de você iniciar a carreira que você tem hoje. Nossa, que pergunta muito interessante e profunda também. Cara, que eu gostaria que tivessem me dito. Acho que teve uma coisa que mudou na minha vida, que eu não sei se alguém tivesse me dito, teria tido o mesmo start, mas que é tipo, cara, você tem tempo. Né? Tipo, acho que a gente como sociedade, ainda mais com toda a tecnologia, as pessoas aceleradas e tal, tem muito essa questão de tipo, tudo é para ontem, tudo é não sei o quê, e a gente já cresce querendo tudo muito rápido, ser imediatista e tudo isso. E eu acho que de uns anos para cá, a minha relação com o tempo mudou. Tempo é praticamente a minha neurose tratada em terapia. Eu tenho tatuagem de um tic-tac, eu tenho uma ampulheta, eu tenho um relógio, tem várias coisas que envolvem tempo, assim. E para mim, eu acho que o que mudou a chavinha foi entender que, na verdade, eu tenho o tempo. Tudo bem, se vier para uma lógica conceitual, tipo, você pode morrer amanhã, você pode morrer daqui a 15 minutos, aí beleza. Não nesse sentido, mas tipo, cara, eu não preciso tipo, colocar tudo agora na mesma cesta, ou dar tudo agora. Pô, eu posso dormir um dia a mais, eu posso passar um dia a mais. Você vai ter esse tempo, sabe? Tipo, as pessoas tendem a querer fazer tudo de uma só vez e aí não fazem nada direito. Elas tendem a tentar ser imediatistas e acabam sendo muito superficiais. Você tem aí hoje, você pega a geração nova que está entrando no mercado de trabalho, o cara com 20, 22 anos, ele entra na empresa, ele quer ser o diretor da empresa, ele não quer passar por cada etapa, né? E a gente, cara, minha geração, eu também fui assim, então acho que teve um pessoal que também foi assim. Então você vê hoje, cara, era normal ver pai e avós que passaram 30 anos numa empresa. Hoje a pessoa passar um ano numa empresa é uma década para ela, né? Você vai ver o currículo das pessoas hoje que estão aí entrando no mercado de trabalho. O cara com 2 anos de carreira já quer ser sênior, o cara já passou por 4 empresas diferentes, então tem assim, tem o dinamismo natural que traz uma velocidade muito maior e você realmente aprende de uma forma diferente, com a intensidade diferente. O volume de informação também é muito diferente do que já foi no passado, mas acho que essa relação com o tempo, de entender que, tipo, o tempo não tá acabando necessariamente, que, tipo, cara, tudo bem, o tempo é finito, isso sim, mas é o passar do tempo que vai te dando o benefício e não ir contra ele, sabe? É usar o passar do tempo para conseguir atingir algo, saber, tipo, cara, o tempo vai passar indiferente se você fizer ou não. É que o pessoal que fala assim, eu queria fazer uma faculdade de medicina, mas são 6 anos. Cara, mas 6 anos vão passar. A questão é, daqui a 6 anos você pode estar formado em medicina ou não, né? Então, acho que as pessoas poderiam mudar essa ótica e eu queria que tivessem me falado mais sobre isso. Naquela época, talvez eu não ia nem ouvir isso, então não ia mudar muita coisa, mas com certeza acho que foi um dos aprendizados que mais transformou a minha forma de interagir com a minha própria vida, com as pessoas, com as coisas que eu quero fazer. Então,
entender que, tipo, cara, tá tudo bem, eu não, tipo, eu quero aprender a tocar piano, massa, mas eu não vou aprender a tocar piano em um mês, eu não vou sair tocando Moonlight Sonata em 2 meses, tá? Tipo, existe um processo, existe uma estrutura, existe um passo a passo que eu tenho que seguir. E aí você tem que valorizar mais as pequenas vitórias, né? Acho que esse também é um ensinamento que eu acho que demorou pra eu aprender, que talvez até fosse um que eu tivesse prestado mais atenção. Que é tipo, pô, beleza, eu posso começar a ir pra academia hoje, mas o fato de se daqui a uma semana eu conseguir subir as escadas sem estar com aquele cansaço, é uma vitória, não é o braço ficando forte ou qualquer coisa desse tipo, né? Acho que tem essa ligação aí do tempo com a expectativa, com tudo isso. Eu me É bem aquela prolonguei frase do bastante, Instagram, né? mas Não, é aquela. Dá para resumir isso tudo naquela frase do Instagram. A gente subestima o que a gente é capaz de fazer em um ano e a gente superestima o que a gente é capaz de fazer em 2 dias. exatamente, Eu acho exatamente. que isso daí também podia ter sido dito para mim, mas eu não ia fazer a menor Pois é, ideia do que a pessoa estava querendo é, dizer. no fim das contas, até quando a gente fala de tempo, acho que, cara, o tempo ainda é, sim, o maior catalisador da maturidade. Tem muita gente que acha que, dá pra ser. Vou te trazer para o mercado corporativo só para exemplificar, mas, dá para ser sênior em 3 anos. Cara, não dá, é o tempo que vai te dar carga, experiência, vivência e tudo aquilo, né? Então, quando você vai chegando também, a idade, o que você já passou, as formas, coisas que você acredita, que você acreditou fielmente ali em determinado momento, você olha e faz, puta, nada disso faz mais sentido, nada disso é mais o que eu acredito. Então, sei que vai até para uma linha filosófica a conversa se a gente seguir num parâmetro desse, mas a realidade é que acho que tudo também, até esse ensinamento de você entender isso, vai ter um tempo para isso. E aí, quando chega esse tempo, você começa a entender que aquilo faz sentido. Mas, como eu falei, se me falassem isso com 20 anos, eu ia dizer, massa, vai lá, deixa eu voltar a trabalhar aqui e fazer o que eu tenho que Sim. fazer. Tipo, me Né? diga isso daqui a Bem, 5 anos, quando eu for isso aí. CEO de alguma coisa. Tipo isso. O que é que você recomenda para as pessoas? Pode ser um curso, pode ser um filme, pode ser série, pode ser literatura, para que as pessoas consigam continuar nesse fluxo de desenvolvimento de milhares de coisas que a gente propôs aqui nessa conversa. Cara, eu vou. Tem um seriado que ele é muito interessante. Nunca vi ninguém que viu, pouca gente na realidade. Ele tem na Globoplay, chama Sessão Terapia, né? E as pessoas podem até ter um pouco de receio de ver o seriado, qualquer coisa assim, mas É é com o Celton muito. Mello, né? Com o Selton Mello, exatamente. Eu aconselho ver a quarta e a quinta temporada, elas não são continuidades, então você pode ver individualmente. Lógico, quem quiser ver da primeira, eu vi desde a primeira. Quem quiser ver é ótimo, mas eu vejo que a quarta temporada é melhor e dá pra você ver a quarta e a quinta ali, que são bem interessantes, são mais atuais. Tem até uma etapa que foi junto com a pandemia e tudo. Mas a série foi muito interessante de ver como que não só a sessão terapêutica, né, mas ver a interação das pessoas e como que as pessoas enxergam o mundo, como que as pessoas interagem com outras pessoas, como às vezes você tá pensando uma coisa, às vezes você pensa, puta, tal pessoa não gosta de mim, ou tal pessoa isso, ou tal pessoa aquilo, e na realidade tem nada a ver com aquilo, tem um caso lá específico disso, você consegue entender como que a forma como você foi criado, as palavras que você ouviu, as experiências que você teve, tem um potencial gigantesco de influenciar na sua vida, seja positivamente ou negativamente. Então, acho que para quem tá em um cenário de buscar autoconhecimento, eu acho que tipo, esse buscar autoconhecimento tem que ser a prioridade máxima na tua vida, porque se você atinge isso e, cara, não é uma coisa que você, agora eu tenho 100%, não, é uma construção para o resto da sua vida, mas quanto mais você vai evoluindo, quanto mais você vai buscando, você percebe que todo o resto fica mais fácil, seja seus objetivos, trabalho, carreira, vida, suas relações familiares, relacionamentos, tudo vai ficar melhor se as pessoas tiverem esse conhecimento. Então é um seriado que eu acho que para quem está começando numa empreitada dessa, para quem quer ser talvez uma pessoa que vai se relacionar melhor com outras pessoas, pode te dar um start para você entender o nível e a profundidade, né? Que tudo isso impacta na sua vida e olhando para o outro, né? Algumas histórias você pode até se reconhecer ali e ver que, cara, isso aqui talvez tenha um cenário ali comigo que talvez eu realmente precise buscar a terapia. Então, esse é um seriado que eu acho que é bem interessante. Tem 200 livros que eu poderia indicar aqui que são bons para qualquer coisa, mas acho que esse é um conteúdo que vai trazer um start, uma coisa assim, pra, tipo, cara, deixa eu entender um pouco mais, vai te dar uma raiz ali para você ir buscando as coisas. Boa. Muito obrigada, Diego. Foi Eu que incrível ter agradeço a você aqui. oportunidade de estar falando tudo isso. Nossa, o papo foi muito rico. Eu espero que as pessoas tenham curtido também.
E que deixem comentários, eu vou deixar uma enquete aberta aqui, uma caixinha para vocês mandarem a opinião de vocês. Muito obrigada e até. Deixa eu fazer um jabá, né? Já que eu tô aqui. Eu tenho um pode blog. fazer. Eu tenho um blog para quem quiser. Tipo, eu falo muito sobre essa questão de marketing pessoal e um pouco de autoconhecimento, que é o diegodisse.com, que foi de onde veio o nome Diego Disse. Meu nome é Diego Melo, na real, e todo mundo acha que é Diego Disse. Mas, enfim, eu tenho esse blog lá. Então, acho que, cara, tem bastante conteúdo interessante. Acho que o pessoal pode ver lá. Tem não só para quem está em posição de liderança, mas para quem quer crescer, para quem quer buscar autoconhecimento, para quem quer se promover profissionalmente também, como lidar um pouco melhor ali com as relações dentro do mundo corporativo, tudo isso. Então, é uma coisa bem interessante. E se você está dentro de um time de UX, você é um UX sênior, ou você está numa posição de liderança de um time de UX, ou quer estar em uma posição de um time de UX, a gente vai abrir uma mentoria, chama UX Masters, vai ser eu e mais algumas pessoas do mercado, em posição de liderança, que ela é 100% focada em liderança para UX. Então, é muito específica, a gente fala sobre N assuntos, assim, do financeiro ao autoconhecimento, a entender times, desenvolvimento de pessoas, tudo isso. Então, quem for aí no blog, enfim, me busca no LinkedIn, tudo isso. O nome é UX Masters, a gente vai divulgar link, tudo isso depois também, quando eu fizer o lançamento, mas acho que é uma oportunidade para essas pessoas também se desenvolverem. Perfeito. É isso, Valeu. galera. E até. Eu tenho que ensaiar um jabá um pouco mais sutil, né? O jabá tem que ser discreto, lembre sempre. Tem que ser discreto. Muito